gravar aqui para passar para os outros também. Deixa eu avisar aqui para eles. Gente, já vou começar aqui no Zoom, tá? Aí eu tô botando para gravar. Então, quem puder entrar aqui, já vamos começar. Então, gente, né? Vocês sabem que semana que vem já é a avaliação de vocês, né? Então, vocês vou passar algumas informações agora, né? Para orientar vocês e aí depois logo vou fazer a revisão. Então, só deixando aqui claro, né, que os trabalhos, né, que eu passei, né, que foi aquele fichamento e a análise do episódio lá da série Mind Hunters, né, vocês podem me entregar ainda até segunda-feira, dia 22, tá? E aí, né, para a prova, vocês já sabem quais são as leituras que eu já tinha passado para vocês, né? Deixa eu só mostrar aqui. Então, porque tem uma galera nova que entrou, né, que está meio por fora. Então, eu fiz esse Word aqui, né, aí eu passei para vocês aqui, que são as leituras que a gente vai usar na prova, né, que no caso vão ser duas aqui desse manual de psicologia jurídica, né, que é o capítulo 6, a psicologia e o método de solução de conflitos, e o capítulo 8, que é a psicologia e direito penal. Tá? E esse livro aqui, o verde, né, de psicologia jurídica, também a gente vai trabalhar o saúde mental, transtorno mental e um estudo de violência. Tá? Esse artigo aqui eu vou deixar de fora mais para acrescentar informações, tá? Vou fazer a prova mais focado nisso aqui. Tá? Então, eu peço para quem entrou agora, né, que estude para a prova esses capítulos, tá bom? E entre também no YouTube, na minha página. Deixa eu jogar lá o YouTube para vocês também, aqui no grupo. Só um instantinho. Aí. Deixa eu jogar aqui no grupo de vocês. Tá? Gente, quem entrou agora, por favor, me adicione no Zoom, no YouTube, desculpa, para vocês poderem ver os vídeos das aulas passadas, né, que a gente gravou. Então, todos esses textos, né, gente, a gente gravou aulas deles, né, explicando os textos, discutindo. Aí eu peço que vocês revejam, né, as aulas e leiam essa parte aí do livro que eu passei para vocês. Tá? Então, todos vocês estão cientes, né, que as provas começam na segunda, dia 22, e aí a partir de, acredito que vai ser a partir de amanhã, de sábado, desculpa, amanhã é sexta ainda, mas a partir de sábado eu vou estar disponibilizando já a minha prova no portal para vocês, tá? Para dar um pouco mais de tempo para vocês resolverem, né? Porque na outra vez foram 2 semanas, né? E aí agora é só uma semana que vocês terão, né, para resolver. Aí eu vou estar postando um pouco mais cedo para dar um pouco mais de tempo para vocês resolver, tá? E aí vocês sabem que vocês vão ter, né, de 22 a 26 para responder essas provas aí, tá? Para enviar, tá bom? Então, o que eu peço para vocês? Quando receberem as provas, né, procure dar uma olhada, né, dar uma resolvida e esperem até quinta-feira, que vai ser nossa aula, para tirar as dúvidas, tá? Um outro detalhe aqui importante de falar, deixa eu ver aqui, mandou uma mensagem. Eu sei, mas já está quase para acabar. Tá? Um outro detalhe aqui importante, tá, gente? Falta pouco já, gente. Tá? A gente também já está cansado também. Falta bem pouco. Então, um outro detalhe importante, né, para vocês aqui. O modelo de prova desse bimestre ele vai mudar um pouco, não vai ser só o meu.
tá? Por isso que é importante que vocês prestem atenção um pouco aqui, tá? Então, quando eu vou colocar a prova lá no portal, tá bom? Vou disponibilizar para vocês vão lá, acessam. Aí eu peço que vocês leiam com bastante atenção, gente, aqui essa orientação, porque muitos de vocês passam batido, né? Acho que pelo nervoso aí, como a colega colocou, né? De se ver livre, logo pegar e já parte logo aqui para a questão, ler, né? E esquece de ler aqui, tem umas orientações importantes, tá? Então, vocês sabem que essa prova aqui, ela vai valer 5, né? Que os outros 5 pontos foram do trabalho, tá? E aí, né, leia atentamente, né, as questões antes de responder, né? E aí tem um outro detalhe, junto aqui da prova, tá? Vocês vão perceber que tem um link aqui do Google Forms, tá? Então vocês deverão fazer o quê? Vocês deverão responder. Nem adianta, tá? Que as questões são da psicologia. Vocês vão responder aqui, tá? As provas de vocês, tá bom? Vão ser umas 2 questões, aproximadamente. Responder aqui, aí vocês vão pegar, vão acessar aqui o Google Forms, vai abrir o link, deixa eu mostrar lá. Aí vai abrir aqui a página, né, com as mesmas informações da prova, correto? E as questões, tá? A identificação, as questões. E aí vocês vão digitar ou colar, né, porque vocês podem fazer a prova lá naquele documento de Word que eu passei, ou vocês podem escrever num papel, né, se vocês acharem melhor, ou então digitar no celular, alguma coisa assim, e salvar, né? E aí depois vocês vão copiar, colar e enviar aqui, tá? Pelo Google Forms, né? Porque eu tive muitos problemas semestre passado de alunos enviarem 2, 3, 4, até 5 vezes as provas, né? Então, para organizar melhor esse final do bimestre, e também poder lançar as notas de vocês mais rápido, né? Até porque as turmas de direito são grandes, aí eu decidi fazer todas as minhas provas pelo Google Forms. Então, vocês vão ter que tomar o cuidado assim, gente, porque da feita que vocês enviarem ali pelo Google Forms, vocês só vão poder enviar uma vez, correto? Então, tá escrito aqui, a avaliação só poderá ser respondida uma vez após a confirmação. Portanto, só confirme se estiver certo. Após isso, deverá enviar pelo Google Forms. Tá? Então, utilize o documento do Word para realizar sua prova ou outro meio para escrever e depois apenas copie para o Forms, tá? Então, por favor, tomar esse cuidado aí, tá, gente? Para vocês não serem penalizados. E aí, o que mudou na prova, né? Que a maioria, todos os professores vão adotar, né? É que as respostas deveriam ser elaboradas com no mínimo 20 linhas, tá? Só que, né, para vocês elaborarem, né, essas respostas, eu sei que vocês estão entrando agora, né, deve ser um pouco difícil para vocês. Quer dizer, eu acredito que para vocês de direito nem tanto, né, porque na primeira avaliação vocês escreveram muito bem. Mas para vocês fazerem essa resposta, gente, aí vocês devem utilizar o quê? O embasamento teórico que eu passei para vocês dentro de sala de aula, que no caso é o quê? Esses capítulos aqui desses livros, certo? E aí, vamos voltar lá. Né? Então, elas deverão ter, no mínimo, 20 linhas com referencial teórico, citando e referenciando os autores. Tá? Então, toda vez que você for, gente, usar algum trecho lá do texto para explicar a sua resposta, por favor, né, coloque lá o nome do autor, entre parênteses, né, e o ano, tá? No caso aqui, lá no livro tem todas as informações, né, das referências bibliográficas, tá? E toda vez que vocês utilizarem, né, isso, forem copiar alguma coisa, referencie, por favor. Tá? Aqui embaixo também vai estar orientando aqui como referenciar para quem tem mais dificuldade, tá? Então, quer dizer, a prova está toda assim formatada bonitinha para vocês fazerem, tá? E esclarecer todas as dúvidas de vocês. Só que eu estou falando um pouco antes, né? Até para diminuir um pouco a ansiedade de vocês e porque também não tem problema nesse sentido assim, né? De falar da avaliação, tá? Então, vai ser nesse estilo assim, tá? Aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida ou gostariam de perguntar algo, né? Para a gente poder passar para a nossa revisão. Fiquem à vontade. A resposta vai ser de no mínimo 20 linhas mesmo, né?
Isso, exatamente. De todos, tá? Vão ser assim, tá? Não é só a minha, tá? Porque isso foi uma orientação da coordenação pedagógica, tá, gente? Tá, beleza, prof. Tá bom. Mais alguma pergunta, gente, em relação aí à prova, a forma que vai ser aplicada, etc. 20 linhas, mas são quantas questões, professor? Vão ser duas, Ah, tá bom. tá? Mais perguntas, gente, por favor? Tá bom, então. Então, deixa eu só fazer a chamada aqui de vocês, aí a gente já começa a revisão, tá? Só um instante. Mais alguém tá mudo aí, gente? Não tô ouvindo o professor, não. Não tá ouvindo? Não, o meu tá funcionando beleza. Ah, aqui tá Também estou ok. escutando, beleza. Pode ser a internet de vocês também. Só um instante aqui para fazer a chamada. Ah, joguei lá a chamada no grupo, gente. Por favor, respondam. Tá, então, vamos lá, então. Aqui para revisão. Deixa eu só abrir aqui o livro. Primeiro capítulo aqui. Professor, o senhor está gravando aí a revisão, né? Tô gravando, tá? Beleza. 3. Só um instantinho aqui para achar o capítulo. Pronto, beleza, achei. Ah, agora já tá ouvindo aí. Então, bora lá aqui pro livro. Tá, então, o primeiro capítulo, né, gente, que a gente discutiu foi o da psicologia e o método de solução de conflitos, né? Então, esse capítulo aqui é importante para a galera do direito, né? Porque esse método de solução
de conflitos, né, ele é uma outra alternativa aí para para fazer resolução de problemas, né? E por que, né, estão adotando essas novas alternativas, né? Primeiro, por conta de que a lei no Brasil ela tem uma morosidade, né? E também porque existe milhões de processos em tramitação no Brasil, né? Segundo o Conselho Nacional de Justiça. Então, essa via de solução de conflitos, né, ela é uma via alternativa que, inclusive, já tem algumas leis sobre ela, né? E por isso é importante assim que quem faz direito, né, saber também mediar conflitos, né? E por isso que aí vai entrar também a psicologia para a profissão de vocês, tá? Aí ele coloca aqui que uma importante vantagem do recurso à conciliação é a mediação, né? É o fato de se evitar o retorno das mesmas partes com as mesmas lides ou com pedidos decorrentes de conflitos que poderiam ter sido previamente solucionados se tiverem recorrido às vias alternativas. Então, muitas vezes, tem certas situações na lei que se resolve, né? Só que uma das partes não se sentiu contemplada, né? E aí ela acaba retornando à lei, e aí acaba ficando naquele ciclo, né, infindável, né? E sem contar também essa questão da morosidade da lei. Então, por isso que é importante a gente adotar essas práticas alternativas, tá? E também por ser uma outra forma de acesso à justiça. Mas para resolver esse conflito, né, tem que ter uma abordagem adequada, tá? Quando falamos de especificidades aqui, não estamos nos referindo aos ramos do direito, lide do âmbito civil e pena ou administrativo. Estamos nos referindo à possibilidade das partes participarem do destino que será dado aos seus conflitos, mesmo que o resultado da mediação, da conciliação, tenha de ser homologado pelo Poder Judiciário, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas vão para a justiça, né? E quando sai a decisão, elas não ficam contentes, né, com a decisão do juiz, né? E aí, às vezes, é muito melhor você tentar resolver pela conciliação isso, né? Mesmo que seja homologado. E aí tem já algumas questões na lei, né, na Constituição já de 88, tá? Que diz que essa solução de conflitos aqui é um quarto caminho de acesso à justiça, né? E o próprio Conselho Nacional de Justiça estabeleceu na Resolução 125 de 2010, né, criou uma política judiciária de tratamento de conflitos, tá? Porque nós temos, segundo eles aqui, uma cultura de litígio, né? Que é o que muita gente faz hoje em dia, né? Hoje as pessoas tudo elas querem processar, né? Falou mal no Facebook, quer processar, né? Discutiu com alguém, quer processar. Então a gente tem uma cultura de litígio, e aí pelo Conselho Nacional da Justiça temos que trabalhar uma cultura de pacificação, né? E aí também em 2017 eles criaram o cadastro de mediadores e mediação digital, né, para adequar essa resolução 125 e consolidar a lei da mediação no país, né, que é a lei número 13.140 de 2015. Tá? E vocês podem pesquisar aí mais com calma depois, né, que isso aí é mais interessante aí para vocês nesse caso. Tá? Então, quais são as formas de julgamento, né, que temos? Então, a gente vai ter aqui o julgamento, né, que é o primeiro, né, que é o mais conhecido, é o método tradicional de solução de conflitos. Tá? Só que aqui, como eu falei, né, é o Poder Judiciário que vai decidir, né, na apreciação dos fatos, na aplicação do direito, e o juiz representa o poder de decisão. Tá? Ele vai ser a autoridade suprema e responsável pelos resultados, sendo certo ou errado, justo ou injusto. Tá? E isso não vai caber às partes, esse critério do juiz, né? Por isso que muita gente fica insatisfeita, né, com as decisões da lei. Tá? E esse aqui é o método que é o tradicional, né? E aí a gente vai ter os métodos extrajudiciais, que são os de solução de conflito, que vão ser quais? A arbitragem, a negociação, a conciliação e a mediação. Tá? A arbitragem, ele é um método adversarial,
né? A decisão ela vai caber a quem? A um terceiro, né, que vai ser o árbitro. Esse árbitro ele vai ser escolhido pelas partes. Aí que começa a diferença aí né, para o julgamento. Tá? Então, o método que vai ser aplicado tem relação com uma cláusula compromissória, né, ou compromisso arbitral firmado pelos interessados. Tá? Então, ao contrário do que ocorre no julgamento, em que o juiz indicado, representante do Estado, decide a lide na arbitragem, né, as partes escolhem quem será o árbitro ou quem serão os árbitros, né? Pode ser mais de um. Assim sendo, temos que a decisão cabe a alguém de confiança de ambas as partes. Tá? Essa que é a diferença, já que escolheram tendo em vista, além da idoneidade, o conhecimento que tem sobre o objeto de litígio. E aí temos a negociação, né, que ela é interessante que a negociação ela está presente em todas as outras formas, né, de avaliação. Tá? Ela está presente na conciliação e na mediação. E ela é utilizada, né, para situações que envolvem bens materiais, né, que tem perdas e ganhos de cada parte, onde são avaliados tendo em vista chegar a um objetivo claramente definido. Tá? Então, a negociação ela pode ocorrer também durante o processo de arbitragem ou mesmo durante o processo judicial, com a participação dos promotores, advogados e árbitros. Tá? A conciliação. A conciliação e mediação já configuram métodos cooperativos de tratamento de conflitos. O objetivo da conciliação é colocar fim à questão trazida pelas partes. O conciliador envolve-se na busca de soluções, interfere e questiona os litigantes. Ele, no entanto, não tem o poder de decisão. Tá? Então, a diferença aqui do árbitro para a conciliação é que o conciliador ele não vai tomar a decisão, ele vai auxiliar no processo de resolução do conflito, né? Só que ele não vai decidir no final. Quem vai decidir são as partes. Tá? Então, é importante apontar que na conciliação não há interesse em buscar ou identificar razões ocultas que levam ao conflito e outras questões pessoais envolvidas. Né? Então, ele não vai escarafunchar a vida das pessoas. Né? Ele está mais preocupado ali, né, em mediar esse conflito. Tá? Então, como exemplo, podemos citar um acidente que gerou somente danos materiais. O que interessa nesse caso é identificar quem vai pagar os danos causados e como o pagamento será feito. Né? Já que não teve nenhum dano físico da saúde, né? Então, ao conciliador cabe mostrar as vantagens de um acordo para evitar os outros tipos de prejuízo em decorrência da demora na probabilidade dos resultados. Tá? E o último, que é a mediação, né, que se manifesta tendo em vista a solução de conflito, o mediador. Esse mediador aqui ele já vai atuar por meio do chamado realinhamento de divergências entre as partes, chamadas mediandas. Para isso, o mediador ele vai explorar o conflito tendo em vista identificar os interesses que se encontram por trás das divergências entre as partes, realizando o chamado realinhamento das divergências entre as partes. E aí o mediador vai procurar identificar os interesses que estão atualizados nas queixas manifestas, ou seja, nas posições de cada parte. Também na mediação, o mediador ele não vai decidir, não vai sugerir soluções, mas ele vai trabalhar para que os mediandos as encontrem e com elas se comprometam. Então, nesse tipo de método de solução de conflitos, reconhecer a perspectiva do outro é fundamental e o mediador deve se empenhar para que isso aconteça. Tá? Então, esse capítulo aqui é somente isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação a ele ou alguma colocação, né, para a gente poder passar para o outro, né, porque hoje é VaptVupt. Enquanto isso, eu vou procurando aqui outro capítulo logo.
Já, gente, então, nenhuma dúvida mais sobre esse capítulo aqui? Podemos já passar para o outro? Tá, então, pelo livro aqui de vocês, o próximo capítulo é esse Psicologia e Direito Penal. Ok? Então, deixa eu só usar um slide aqui para facilitar. Tá, gente? Então, a psicologia jurídica, já entrando aí falando um pouco desse capítulo, ela tem essa origem e evolução aí já na época antiga aí, né? Porque nós tínhamos aí os árbitros ou mediadores, né? Que eles não eram pessoas geralmente que estudavam direito nem nada, né? Eram pessoas que elas tinham conhecimento sobre alguma coisa, né? E elas eram chamadas para resolver alguma tipo de situação, como por exemplo medição de terras, né? Separações, saber questão de guarda de filhos, né? Então eram pessoas que eram chamadas para esse sentido aí. Então essa questão aí da psicologia jurídica, né? E do mediador é muito antiga, tá? Mas ela tem a origem mesmo, né? Ela está muito atrelada à filosofia, né? E à medicina, tá? Mais precisamente à psiquiatria, tá? Então, na psicologia jurídica, os primórdios dela foram na Idade Antiga, tal como ocorre com a psicologia. E quem foi considerado o pai, né, também da psicologia jurídica é o Hipócrates, né? Que foi filósofo, foi médico, foi um monte de coisa, né? E é considerado o pai da medicina. Tá? Na Idade Média, né, contextualizando historicamente para vocês, nós tivemos o apogeu do cristianismo. E aí as chamadas doenças mentais voltaram a ser atreladas a fatores sobrenaturais que decorriam de uma espécie de ordem divina, quando se tratava dos chamados loucos mansos, ou eram fruto das artimanhas do demônio, no caso das chamadas bruxas e dos loucos incontroláveis, né? Então, a gente tem, durante os séculos, né, várias concepções sobre o que é loucura, né, e várias mudanças, né, no tratamento, né, e na identificação, né? Então, na idade da Grécia, lá, né, eles tinham um olhar mais biológico, mais clínico, né? Aí isso tudo acabou se perdendo na Idade Média, né, com o apogeu do cristianismo aí, que a gente sabe, né? E no início do século, final do século XVIII para o início do século XIX, teve uma retomada da ciência, né, através do médico francês Philippe Pinel, né, que ele foi importante tanto para a psicologia quanto para a psiquiatria, porque ele que começou o movimento de humanização dos asilos, né, dos manicômios, porque até então a pessoa que era louca, né, ela tinha o mesmo tratamento, por exemplo, que um bandido, que uma pessoa de rua, né? Então, o que fazia? Se afastava ela da sociedade, né? Eles eram considerados pessoas alienadas, né? Tem até uma série no Netflix que é o Alienista, né? Que está passando, né? Esse termo vem dessa época aí, né? Então, essas pessoas, elas eram... Comecei a assistir ela, É professor. muito boa ela, também. Já vi... Ela é interessante. Alienista era como era chamada psiquiatra, né? Então, Aham. É, então, o que fazia com essas pessoas? Elas eram colocadas no mesmo lugar dos bandidos, né, e das pessoas de rua. Então, eram locais que não tinham higiene, né, que não tinha nenhum tratamento, era torturas e etc. E aí esse médico aqui, o Felipe Pinel, ele começou o processo de humanização, né? Ele começou a tirar essas pessoas desses lugares, né, e levar para locais mais adequados, tá? Por isso que ele é muito importante. E aí muitas das teorias psicológicas ligadas às doenças mentais baseou-se em conceitos próprios da psiquiatria, né? Isso se deve ao fato de que a psiquiatria, como disciplina da medicina, surgiu muito antes da psicologia, né? Então, o início de tudo é na psiquiatria, né? Só que hoje em dia a gente vai ver que a psicologia é muito importante para a psicologia jurídica aí, né?
também é interessante a gente falar aqui do Galton, né, e da frenologia, porque, querendo ou não, eles que deram origem a essa concepção mais moderna que a gente tem sobre criminologia. Contudo, né, é importante a gente falar, né, que são abordagens que já são ultrapassadas, né, porque elas são pseudociências, né, elas não têm embasamento científico, mas na época que elas saíram, né, elas foram aceitas. Né? O Galton ele teve uma abordagem psiquiátrica dos fenômenos mentais, onde ele foi um dos primeiros que criou testes psicológicos, né, para analisar funções intelectuais, né, que estavam relacionadas ao tamanho do crânio. Tá? E um outro é o Francis Gall, né, que criou a frenologia. Só um minutinho para mostrar aqui para vocês. Tem mais um aluno aqui para acrescentar. Deixa eu só mostrar aqui. Frenologia. Ok. Tá, então, deixa eu botar as imagens aqui. Frenologia, né? Aí, esse carinha aqui, eu acho que dá para vocês verem aí, né? É o Francis Gall, né? Que ele era um médico e aí ele desenvolveu essa teoria aqui, né? Que ele dizia que pelo tamanho do crânio das pessoas, né? Você podia identificar a personalidade delas, né? Então, dependendo assim das protuberâncias, né? Que tinha no crânio, né? Aí você podia dizer quem era a pessoa. Né? Isso até virou moda na Europa lá, todo mundo fazia o curso de frenologia, né, para identificar a personalidade um do outro. Né? E aí, qual foi a desse cara? Né? Ele foi importante porque ele acabou influenciando o médico italiano Cesare Lombroso, né, que ele escreveu um livro sobre o atavismo, né, que é a criminalidade hereditária, né, onde ele dizia que seria possível identificar o indivíduo criminoso pelas suas características físicas. O Lombroso refinou, classificou e sistematizou a teoria que havia sido inaugurada pelo Galton. Então, deixa eu mostrar aqui também o Lombroso. Nome estranho, né? E esse Lombroso aqui, né? Vou colocar Lombroso, criminologia. Ok. Esse carinha aqui, né? E ele foi assim tão importante, né, gente, que até pouco tempo atrás, né, esse carinha aqui ele ainda era utilizado, né, pela polícia, né, e também para fazer avaliação jurídica, né? Porque ele que e a gente também usa muito, né? Às vezes a gente tem muito essa concepção, né? A gente vê uma pessoa na rua, né? A gente diz esse cara aí ele tem jeito de marginal, né? Tem jeito de bandido, né? Então essa concepção aí surgiu por causa desse cara, desse Cesare Lombroso aí, porque ele que estudava, né, a fisiologia das pessoas, né, e ele associou certos tipos fisiológicos a certos perfis criminosos, né? Então, mas só que isso, como eu falei para vocês, não tinha uma base científica, né? Ele pegou a antropologia ali para se basear, alguma coisa assim, mas não tinha um fundamento, né? Era uma pseudociência também, né? Só que ele deixou uma marca, né, na criminologia por conta disso, né? Tá? Então, dele que vem aquela onda dos pés, né, das prostitutas, né? E aí que ele dizia também que os negros eram atrasados, os índios eram atrasados também, por isso que eles iam para a questão da criminologia, né? Olha aqui ele medindo a cabeça, né, da pessoa, não sei se dá para vocês verem. Tá? Então essa é só mais uma parte histórica, né, para vocês terem uma noção, né? Que vocês provavelmente ainda vão encontrar pessoas que veem os outros dessa maneira, né? Mas isso já está ultrapassado, tá bom? Tem umas outras imagens dele aqui. Deixa eu ver o que mais dá para ver aqui. Ah, das tatuagens também, né?
ele também que começou esse lance aí de criminalizar a tatuagem, né? De que quem usa tatuagem era bandido e etc, né? Foi ele que começou com isso também, tá? Só para contextualizar para vocês, né? Deixa eu ver aqui o que mais, ó, mais falta de tatuagem. Tá? Então, o que essas concepções queriam demonstrar, gente, era que, em síntese, que o comportamento criminoso nada mais seria do que uma expressão do comportamento do doente mental. Dessa forma, tem-se que a interface da psiquiatria e direito surgiu da necessidade de compreender o indivíduo quanto à sua autonomia, à sua capacidade de entendimento e de se autodeterminar, ou seja, de se responsabilizar pelos seus próprios atos. Tá? Então, essa que era a intenção aí do Lombroso quando ele inaugurou, né, essa questão aí da psicologia, da moderna criminologia. Tá? Só que hoje em dia, né, pegando já aqui o capítulo do livro de vocês, a gente sabe que a gente não pode só responsabilizar alguém pelo seu ato apenas pela predisposição genética. Correto, gente? Vocês concordam, né? Tá? Então, hoje em dia, né, não deve-se apenas levar em consideração a predisposição genética para a gente avaliar, né, o comportamento de uma pessoa. Tá? Embora ela seja importante sim, né? Só que ela não vai compor todo o diagnóstico. Tá? Então, a predisposição genética ela vai marcar, de acordo com o nível de vocês, a relação entre fatores genéticos e comportamento criminoso. Tá? Por quê? Porque ainda existem estatísticas que apontam para o fato de que condenados a delitos graves é maior dentre aqueles cujos pais também já delinquiram. Tá? Então, ainda é mantido essa hipótese ainda, porque ainda acontece hoje em dia ainda situações desse tipo. Tá? Só que a gente não pode colocar como causa única elas, né? Que é o que ele vai falar agora, né? Que, no entanto, existem importantes objeções a essa hipótese, no sentido de que as pessoas com deficiências mentais podem escolher determinado modelo de conduta inadequada com maior facilidade. Essas pessoas se expõem mais, portanto, é maior possibilidade de cometerem mais crimes. Esses indivíduos são muitas vezes tratados de uma forma que pode funcionar como estímulos para a prática de atos delituosos, né? Então, não é uma questão só hereditária, tá? Às vezes a pessoa que ela tem um transtorno mental, né? Às vezes a gente tem muitos adolescentes, eu me lembrei da minha aula de desenvolvimento que eu dou para psicologia, né? Muitos adolescentes, quando eles começam a fazer crimes, muita gente não sabe, mas muitos deles eles têm transtornos mentais, né? E isso acaba influenciando eles a praticar o crime. Tá? Por isso que a gente tem que ter uma outra visão sobre essas situações aí. Além da predisposição genética, o que a gente deve levar em consideração, né, sobre essa questão da responsabilidade do crime? A geografia do crime, né, que o local favorece a prática do crime, né? Ocorrem mais crimes em locais como bailes, festas raves, boates, bares, ou seja, em locais onde sexo, a droga e a violência compõem um coquetel propício ao delito. A geografia do crime abrange todas as classes sociais, culturais e econômicas. Além da geografia do crime, também outra coisa que deve se levar em consideração é a questão da família, né, que a gente sabe que dentro do seio familiar se instalam valores, costumes e modelos de conduta, né, e que isso pode influenciar aí no comportamento da pessoa e no futuro dela. Tá? A escola também, né? A escola ela pode também, o ambiente dela pode acabar influenciando a criança ou adolescente, né? Muito assim o adolescente, porque a gente sabe que a adolescência é uma fase já de conflito, né? E que geralmente na adolescência eles buscam esses grupos, né? É uma coisa que é normal dentro da adolescência. O adolescente ele vai querer ficar em grupo, né? Só que muitas vezes eles se colocam em risco, né? Através de adoção de condutas antissociais, né? Dentro dos grupos que eles vão participando. Então, por isso que é importante também a gente levar em consideração essa questão da escola. A adolescência também é algo que deve se levar em consideração, né? Porque, como eu disse,
é uma fase de transição, né? E aí, portanto, o adolescente está vulnerável, né? À situação de práticas de crimes, né? Mensagens que induzem violência, né? Podem operar nele de forma diferenciada, porque a gente vai ver aqui no próximo capítulo, que eu vou explicar, né, que muitas vezes tem uma mudança de percepção das pessoas em relação à violência, né? Por elas ficarem muito tempo nesses meios, né, que são violentos, acaba mudando a percepção dela, né, de como ela vê isso, né? Então é importante ressaltar o que aqui, que no presente contexto tem uma diferenciação entre dois termos muitas vezes usados como sinônimos, né, que é a da agressividade e violência. Mas eu vou deixar para explicar lá naquele outro capítulo. A gente já falou sobre isso, né, que existe uma diferença entre agressividade e violência, apesar de elas estarem interligadas, né, e que isso influencia também nos crimes, né, na prática de crimes. Tá? E aí ele vai mostrar aqui as modalidades de delitos, né, que é o delito culposo, né, onde tem a prática de ato voluntário, sendo o resultado involuntário, né, e o doloso, né, onde ocorre o ato voluntário com resultado intencional. Tá? Aí eu vou passando um pouco mais rápido aqui. E aí nós vamos ter os modelos de delinquência ocasional, né, que é uma vez ou outra, né? O de delinquência psicótica, né, que eu já falei aqui, né, que está ligado. Psicose, sempre quando vocês verem, né, é quando a pessoa ela sai da realidade, né? E pode colocar a vida dela em risco ou das outras pessoas. E aí pode ser várias patologias envolvidas, né? Pode ser a esquizofrenia, a psicose, a depressão, né? Eu estava até falando de manhã, uma pessoa depressiva, ela pode cometer um ato de delinquência? Pode, né? Por exemplo, se ela tiver assim, né? Eu não presto, o mundo não presta, é melhor me matar, né? Só que eu não vou embora sozinho, eu vou levar alguém mais, né? Aí de repente ele pega um amigo dele aí se tranca no quarto, aí se mata, né? Pode acontecer, tá? É um tipo de delinquência psicótica, tá? Por quê? Porque a pessoa ela tá num quadro que ela tá saindo um pouco da realidade, né? E aí ela precisa de um atendimento, tá? Senão ela pode cometer um ato. Teve uma notícia que eu vi essa semana, não sei se vocês viram, eu vi no Diário do Pará, um rapaz que foi preso aqui em Marabá porque ele estava subindo não sei aonde no prédio, queria se matar, né? Aí pegaram, né? Tiraram ele de lá. Aí eu acho que não fizeram o tratamento adequado, não sei se encaminharam. Aí quando viu, ele já estava, não sei para qual cidade do interior do Pará, e ele disse que estava em cima de uma torre de eletricidade, novamente querendo se suicidar. Então, acontece, né? Se você não encaminhar, né, para o serviço correto, né, a pessoa pode continuar em crise. Tá? Mas essa semana mesmo eu vi, não sei se vocês viram essa notícia aí. Tá? Outro tipo de delinquência é a neurótica, né, também. Essa psicótica e neurótica, né, aí pode entrar naquela questão lá do doloso ou culposo, né, porque pode ser que a pessoa não tenha tido a intenção nesse caso aqui, né, aí tem que fazer toda uma avaliação psicológica, né, para a gente verificar isso. Já a neurótica, né, ela está ligada a conflitos internos da pessoa, né, tá ligado, desculpa, uma ação antissocial e a conflitos psíquicos, né? É bem comum, por exemplo, em adolescente, né? Que adolescente ele tem aquelas crises de identidade dele, né? Aí ele fica revoltado contra tudo, né? Tipo, meu pai não tem dinheiro para me dar tênis, não tem dinheiro para me dar não sei o quê, o mundo é uma droga, né? Capitalismo não presta, eu vou começar a roubar, vou começar a assaltar, né? O que é isso? É uma delinquência neurótica, né? Ele tem um conflito, né, de personalidade esse adolescente, né, conflito interno que precisa ser resolvido, né, e aí ele externaliza isso de forma delinquente, né, pode acontecer também, tá? Aí vai ter também aqui a delinquência profilática, né, que está ligada aqui no caso de prática de eutanásia, né, vocês sabem que é crime, né, e aí a pessoa pode ser indiciada, né,
E aqui nós temos os conceitos, né, de imputabilidade, semi-imputabilidade e inimputabilidade, que eu disse para vocês que é importante que vocês saibam, né? Então, você já sabe a diferença entre a inimputabilidade, semi-imputabilidade e imputabilidade, gente? Não, professor, isso aí é só em processo penal, em penal, vai demorar a chegar lá. Aham, certo. Tá, mas aqui, gente, dentro da psicologia jurídica, a gente já fala um pouco, né? Então, bora ler aqui, né? Para o direito penal, valem as regras de inimputabilidade do artigo 26 do Código Penal. Então, no artigo 26, o que ele vai dizer? Que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardo, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá? Então, a pessoa ela é inimputável, né? Então, a gente tem aqui, como é que vocês sabem a diferença, né? Me perguntaram de manhã, professor, me diz um macete para eu saber qual é a diferença, né? Então, tá aqui pela inicial, né? Pelos prefixos de cada uma dessas palavras. Então, ini, ele é um prefixo de negação, tá? Ini. Toda vez que vocês lerem aqui ini, é porque ele não pode ser imputável, né? Está negando aqui, tá? Então, aquela pessoa que ela cometeu, como está dizendo aqui no artigo 26, né, um ato, né, só que ele não tinha a noção, né, do caráter ilícito do fato, né, que lógico isso vai ser avaliado, né? Então, essa pessoa ela é considerada inimputável, tá? E aí vai se reduzir de 1 a 2 terços, né, a pena dela. Entendeu aqui a inimputabilidade? Vão errar na prova? Tá? E aí, continuando, a semi-imputabilidade, né? Então, olha o prefixo aqui. O que é semi? Alguém pode dizer? O que é semi? Ninguém sabe? Então, semi é metade, né? É metade, tá? Então, quer dizer, ela é semi-imputável, quer dizer, ela teve um pouco, né, de culpa, né? Teve um pouco de culpa, tá? Ela pode ser indiciada nesse caso, tá? Mas provavelmente vai ter uma redução, né? Porque provavelmente ela tem algum transtorno, alguma coisa assim que influenciou, né, no ato dela. E a imputabilidade, né, é a pessoa que ela pode ser, né, indiciada aí, né? Pode sofrer uma pena, tá? Então, aqui, só para a gente fechar aqui, de acordo com a interpretação do artigo citado, temos que a imputabilidade penal implica o entendimento por parte da pessoa no sentido de que saiba que a ação praticada foi ilícita, ou seja, contrária à ordem judicial. Também é necessário que ela possa agir de acordo com esse entendimento, compreensão esta que pode estar prejudicada em razão de psicopatologias ou de deficiências cognitivas, tá? E aí ele fala mais aí nesse capítulo sobre a psicologia do testemunho, né? Peço que leiam aí, tá? E mais sobre abuso sexual, pedofilia, eles falam um pouco mais aí, né? E violência doméstica, não, aí fecha, tá? E aí fecha esse capítulo aqui, tá? Alguma dúvida, gente, sobre esse capítulo? Ou algo que vocês queriam perguntar? Tá dando para entender tudinho aí? Tá rendendo aí a revisão?
Tá bom, então, né? Então, vamos seguindo, né, para a gente fechar aqui. Deixa eu ver o outro livro. E aí eu poder, também para dar um tempo para eu terminar a prova de vocês, gente, preciso terminar de fazer. Ainda não fiz. Deixa eu olhar aqui o próximo capítulo. Saúde mental e transtorno mental. Tá, já achei aqui. Tá ok, então, obrigado. E aí o outro capítulo, né, que é do livro verde, que é o saúde mental e transtorno mental, tá? Então, para vocês entenderem esse capítulo, primeiro vocês têm que entender qual é o... Porque lá naquele outro que a gente viu, né, vocês viram que quando uma pessoa comete um crime, ela tem que ser julgada, né? Se ela é imputável, se é imputável ou é inimputável, né? Mas para vocês entenderem mais um pouco, né, disso, vocês têm que entender sobre saúde mental, né, para vocês aprenderem, né, o que é normal e o que é patológico, né, porque vocês viram ali que a pessoa, dependendo do caráter do crime dela, né, ela pode ter uma redução da pena devido a alguma situação de transtorno mental, né? Então, vocês têm que ter uma noção do que é, né, saúde mental e transtorno mental. Aqui no livro ele dá um conceito interessante, né, sobre o que é mentalmente saudável, né, até porque eu acho que são poucas as pessoas que conseguem alcançar isso aqui. Mas vamos lá, para o livro, mentalmente saudável é aquela pessoa que compreende que não é perfeito, entende que não pode ser tudo para todos, vivencia uma vasta gama de emoções, enfrenta desafios e mudanças de vida cotidiana e procura ajuda para lidar com traumas e transições importantes. Não se considera onipotente, né? Então, uma pessoa mentalmente saudável, gente, né? Então, uma dica aí para você, né, também, né, de um psicólogo, né? Se você quer ser mentalmente saudável, o que você precisa fazer? Primeiramente, gente, não fique se achando, né, a última Coca-Cola no deserto, se achando que é super importante e etc, né? Você tem que compreender que nós não somos perfeitos, que nós temos defeitos e que nós podemos errar em algum momento da vida, né? Então, reconhecer isso, né, vai te trazer uma grande saúde mental, tá beleza? Outra coisa é entender que você precisa de um tempo para você, né? Tem gente aí, por exemplo, que se desdobra, né? Não tem tempo para si, né? Cuida da mãe, trabalha, cuida do pai, estuda e às vezes não tem tempo para si, né? Tipo, para se divertir, para sair, para namorar, sei lá, né? Então é importante também você entender que você tem que não ser dividido apenas pelos outros, né? Mas que você tem que ter um tempo para você também. Aqui também, vivenciar uma vasta gama de emoções, né? Acho que está ligado a esse outro conceito, porque muitas vezes você não tem a sua vida particular, né? Você não tem nenhum direito de, por exemplo, ir num show, né? Curtir um pouco, né? Se emocionar um pouco, algo desse tipo, né? Então é importante você vivenciar suas emoções também, né? Outra coisa aqui que é importante, que muitos de nós temos dificuldade hoje em dia, que é enfrentar desafios e mudanças na vida cotidiana, né? As pessoas, elas estão ficando muito acomodadas, né? Elas não estão encarando a mudança como algo bom, né? E aí quando acontece, né, algum desafio, quando acontece, né, essa epidemia foi um exemplo disso, né? Foi uma mudança radical na nossa vida, né? Quando acontece isso, se você não consegue se adaptar, isso pode te adoecer, né? Como a gente viu com muitas pessoas aí que ficaram nessa epidemia, né? A gente viu que tem uma psicóloga amiga minha dizendo que aumentou o número de violência em casa, né? Teve muitos casais que se separaram, né? Porque não conseguiram lidar com essas mudanças, esses desafios que vieram aí com a epidemia, tá? E o último aqui procura
ajuda, né, para lidar com traumas e transições importantes. Então, não é só você enfrentar, né, mas às vezes a gente precisa também dos outros, né? É reconhecer que a gente às vezes não dá conta, né, de alguma coisa e precisa de uma ajuda, tá? Então, e aí, vocês conseguem fazer uns 2 ou 3 itens aqui dessa lista? Sejam sinceros aí. Ninguém? Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, continuando aqui, ele vai dizer que a pessoa sadia, ela muda construtos pessoais que se originam de predições refutadas pela experiência. A pessoa não sadia tem uma teoria sobre as consequências que não funciona, mas não consegue mudá-la. Então, a gente é muito assim, né, gente? A gente pega assim, a gente se baseia muito. O que ele está querendo dizer com isso? A gente se baseia muito nas nossas experiências passadas, né? Então, por exemplo, tu vai para uma festa, né? Aí tu tenta, sei lá, conquistar uma menina, né? E aí ela te dá o fora, né? Na primeira vez. Aí tu pega essa experiência, né? E aí toda festa que tu for, tu não vai mais tentar, entendeu? Porque na primeira vez que aconteceu contigo não deu certo e aí tu criou uma teoria de que menina nenhum gosta de ti, entendeu? Então, o que ele está querendo dizer com isso é que a gente precisa mudar as nossas predições para ser saudável. A gente não pode ficar naquelas ideias criadas pela gente, tá? Porque isso atrapalha muito a gente, tá? E impede a gente de mudar, tá bom? Já aqui para o CID-10, né, que é o Manual de Doenças do Médico, né, a expressão transtorno mental adotada em lugar de doença acompanha um critério, né, que é o desvio ou conflito social sozinho, sem comprometimento do funcionamento do indivíduo. Tá? Então, dentro do transtorno mental, né, a gente diz que a pessoa, quando ela está com transtorno mental, ela está comprometida. Né? Comprometida em que sentido? Esse comprometimento pode ser nas funções mentais superiores dela, né? Quando recebe interferência, dificultando ou afetando a atuação. Né? Por exemplo, o indivíduo não consegue lembrar-se de compromissos. Né? Ou então, as pessoas que estão ficando muito ansiosas, né? E estressadas nessa epidemia, né? Aí elas acabam também se esquecendo, né, de algumas coisas, né, e também de se relacionar, né. E o que compromete mais também são as atividades de vida diária, né. Isso aqui eu considero até mais importante, porque a pessoa fica doente, né, com transtorno mental, ela começa a faltar trabalho, deixa de assistir aulas, né, então isso já é para se preocupar, né, já é um sinal de que provavelmente ela tem algum transtorno. Tá? Então, o transtorno mental, gente, ele vai impossibilitar a pessoa de atuar dentro de padrões de normalidade, aceito como tais no ambiente do indivíduo. E isso se torna perceptível para os demais. Então, destaca-se que a normalidade e a normalidade existem em um contínuo. À primeira vista, pessoas com distúrbios psicológicos são geralmente indistintas daquelas que não têm. Tá? Então, uma grande dificuldade que a gente tem é da gente definir o que é normal e anormal. Vocês saberiam me dizer o que é normal e anormal para vocês? Não sei dizer não, professor, eu sou peculiar. Essa peculiar é ótimo. Então, assim, né, tanto se é difícil para vocês, né, imagina assim para a gente, né, que é psicólogo, que é psiquiatra. Então, é difícil também para a gente definir, né, o que é normal e o que é anormal. Porque ele vai dizer aqui que normalidade e anormalidade existem numa linha, num contínuo.
Então, à primeira vista, pessoas com distúrbios psicológicos são geralmente indistintas daquelas que não têm, né? Por exemplo, agora, esse período aí de epidemia foi, ao mesmo tempo, a gente saiu de uma situação de normalidade para uma normalidade, porque todo mundo teve, né, que se isolar, né? Foi algo comum, foi algo normal para todo mundo ter que se isolar, né? Só que, no entanto, a situação nos tirou do normal, né? Depois de alguns dias, as pessoas começaram a se sentir mal, se sentir mais ansiosas, irritadas, né? Algumas tristes e etc. Tá? Então é meio difícil da gente definir aí o que é normal e anormal nesse sentido. Então ele vai falar aqui que delimitar os conceitos de saúde e doença mental não é tarefa fácil, como também definir a noção de saúde e de normalidade mental. As fronteiras são, em boa medida, relativas, circunstanciais e mutantes. Tá? Então, muda muito, né? O meu segredo, geralmente, para eu conseguir identificar, né, se uma pessoa está, né, transtornada mesmo, né, é ver o tempo, né? Porque muitas vezes você, por exemplo, sofre uma perda, você, digamos, termina com o namorado, né? Aí fica uma semana de deprê, né? Aí tem muita gente que procura o psicólogo. Ah, procurei psicólogo, estou deprimido porque terminei com o namorado. Mas será mesmo, né? Então, eu tenho que fazer um acompanhamento. E aí eu dou um tempo, né? Eu acompanho um mês e eu verifico se mudou os sintomas da pessoa ou não. Né? Se não mudou os sintomas, né, é um sinal de que provavelmente realmente ela esteja desenvolvendo um transtorno. Né? Agora, se a pessoa, por exemplo, né, termina com o namoro, aí, tô deprimido, né? Acontece muito, né? Principalmente com jovens. Né? Vão me matar, não sei o quê. Aí passa uma semana, aí ela, por exemplo, vai para uma festa e conhece uma outra pessoa. Aí, já estou bem. Acabou, né, minha depressão, né? Então, por isso que é difícil, tá entendendo? Da gente definir o que é normal e anormal. Por causa desses sintomas aí. Porque uma hora a pessoa ela pode estar triste, né? E aí pode acontecer alguma coisa e aí ela pode ficar alegre. Aí parou, né? Mas o segredo, assim, para mim é ver assim, se o sintoma persistir, né, por mais de um mês, né, porque é provável que essa pessoa ela esteja doente, sim, né? Mas é difícil nesse sentido aí, tá? Uma outra coisa que influencia, né, no processo de saúde e doença das pessoas é a personalidade das pessoas, tá? Então, ele vai explicar aqui que as pessoas modificam seus comportamentos involuntariamente, ao se perceberem observadas ou sabendo que isso ocorre ou possa acontecer. Seja delinquentes, vítimas, testemunhas, profissionais do direito, não faz exceção. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas a gente, quando a gente está sozinho, a gente age de uma maneira, né? E quando a gente está junto, né, com outras pessoas, ou então em outras situações, né? Por exemplo, sei lá, na delegacia, né? A gente age de outra maneira, né? Então, esse pesquisador aqui, o Hal Thorne, né, identificou que existe também o que a gente chama de teatralização, né, da gente, né? Que muitas vezes a gente age de forma teatral, né? E esses comportamentos eles acontecem em um esquema de referência de valores e expectativas. E eles vão se modificando de acordo com as situações que a gente vive. Tá? Observação. Questão sempre presente no estudo e na observação dos comportamentos, e muitas vezes lembrada para tentar justificar delitos, é o papel representado pelo instinto. O esquema de comportamento herdado próprio de uma espécie animal que pouco varia de um indivíduo para o outro, que se desenrola segundo uma sequência temporal pouco susceptível de alterações e que parece corresponder a uma finalidade. Aí ele vai falar um pouco dos reflexos, né? Para o Ludin, os reflexos são movimentos automáticos de estimulação, como o reflexo patelar e o engatinhado bebê, constituem exemplos da limitada quantidade desse tipo de comportamento. Tá. O que ele está falando aqui é o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas olham, né, e dizem assim, ele fez isso por causa do instinto, né?
Vocês mesmo acho que devem dizer isso, né? Ele estava com a cabeça quente, ele agiu por instinto. Só que quando a gente vai para a criminologia, para a psicologia jurídica, a gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque esses comportamentos reflexos aqui, né, eles são poucos, né? Como ele está dizendo aqui, são exemplos da limitada quantidade desse tipo de comportamento. E aí ele vai falar que o processo de civilização afasta o indivíduo do comportamento por instinto e o conduz a práticas em contradição com a predisposição orgânica anatômica, como as adotadas pelo Evacuar e da Luz. Então, o que ele vai dizer aqui? Que o comportamento por instinto praticamente não existe e não são aceitáveis argumentos fundamentados na resposta instintiva para justificá-lo, tá? Dentro da psicologia jurídica, né? Então, isso é uma outra crença comum que a gente tem, né? Quando a gente vai estudar psicologia jurídica. Mas será que ele agiu por instinto? Como é que foi? Então, aqui no livro ele já explica que não é bem assim, né? Tá? Mas e a personalidade? Ela influencia? Né? Então, qual é o conceito de personalidade? Para esse autor aqui, né, personalidade é uma totalidade relativamente estável e previsível dos traços emocionais e comportamentais que caracterizam a pessoa na vida cotidiana sob condições normais. Então, uma palavra que define personalidade é o quê? É estabilidade, né? Então, vocês veem, por exemplo, vocês devem ter conhecido de vocês, que vocês olham, né? Aí vocês falam assim, né? Fulano é tranquilo, né? Fulano é calmo. Eu não imagino fulano brigando com alguém, não imagino fulano se estressando, né? Então, o que você está querendo dizer quando você fala isso, né? Você está querendo dizer que fulano ele é estável, tá? A personalidade dele é equilibrada, assim, né? Não tem alterações, né? De humor, né? Seria mais ou menos isso, tá? Só que essa estabilidade aqui não significa imutabilidade, não significa que a pessoa não possa mudar, tá? Aí esse outro psicólogo aqui ele vai falar que personalidade é a organização dinâmica dentro do indivíduo, naqueles sistemas psicofísicos que determinam seus ajustamentos únicos ao ambiente, tá? E outro conceito aqui, a personalidade acentua-se, só se manifesta quando a pessoa está se comportando em relação a um ou mais indivíduos presentes ou não reais, ou ilusórios. Trata-se de uma entidade hipotética que não pode ser isolada de situações interpessoais e comportamento. E o comportamento interpessoal é tudo que podemos observar na personalidade. Então, a gente observa a personalidade, né, através do comportamento das pessoas. Tá? É isso que ele quer dizer aí. Tá? Que é aquela situação, né, que eu falei para vocês. Cada ambiente, né, a gente vai ter um comportamento de acordo com o ambiente que a gente vai frequentar. Se a gente estiver em sala de aula, a gente vai agir de uma maneira, vai se comportar de uma maneira. Se a gente estiver na delegacia, a gente vai se comportar de outra maneira. Tá bom? Alguma dúvida até aí, gente, sobre essa questão de personalidade e saúde mental? Vou dar uma pausazinha aqui. Da minha parte não, professor. Beleza. Ok, então. Vamos lá. Para a gente poder finalizar aqui. Tá? Então, aí ele fala um pouco aqui mais sobre as características da personalidade, tá? Aí dá uns exemplos aqui do livro, tá bom para vocês, procurem dar uma lida, tá? E dá muitos exemplos aí. E aí ele fala aqui sobre alterações, né, das características da personalidade que pode acontecer com a pessoa, né? Se, por exemplo, a pessoa ela foi exposta a um estresse prolongado e a eventos traumáticos, né? Isso pode alterar a personalidade de uma pessoa, naquela velha história, né? Qualquer pessoa exposta a uma situação de estresse ou de trauma vai mudar um pouco, né, gente? Né? E aí ele vai falar sobre os transtornos de personalidade aqui, né?
Então, ele vai falar aqui, ele vai demonstrar aqui, né, os transtornos, o paranoide, né, que é aquela pessoa, é um indivíduo que sempre interpreta de maneira errada ou distorce as ações das outras pessoas, demonstrando desconfiança sistemática e excessiva. Né? Esse comportamento é generalizado, ele guarda rancor, não perdoa injúrias ou ofensas e, portanto, busca reparações, desconfia de todos, até do próprio advogado. Demonstra e toma medidas de segurança assintosas, inoportunas e ofensivas. Vamos ter também aqui o dependente, né, que é aquela pessoa que ela torna-se incapaz de tomar sozinho decisões de alguma importância, e aí pode vir a se tornar alvo de pessoas inescrupulosas, tá? É o apóstolo preferencial do fanático, o liderado de eleição do antissocial, ele nada faz sem opinião em presença do advogado, né? A gente vai ter aqui também o esquizoide, que é aquela pessoa que se isola, né? Você convida ela para sair, ela não vai. Ela é introspectiva, né? Ela não cumprimenta os outros, parece não demonstrar afeto, né? Essa aqui vai ter dificuldade para encontrar quem se dispõe a testemunhar em seu favor. O livro está associando aqui os tipos de clientes, né? Com os transtornos, né? Tá bom? É interessante isso aqui. Vamos ter aqui o transtorno de evitação, onde a pessoa também se isola, porém ela sofre, né, com esse desejar o relacionamento afetivo, sem saber como conquistá-lo. Esse retraimento social, marca importante, vem acompanhado pelo medo de críticas, rejeição ou desaprovação. Vamos ter a pessoa emocionalmente instável, né, que é aquela que oscila, né, de humor, né? Uma hora ela está bem, aí outra hora ela muda totalmente de humor, se aborrece, briga com todo mundo, né? Ela não consegue controlar os impulsos dela, os relacionamentos dela podem ser intensos e instáveis, né? Também o advogado tem que se precaver, né, contra essa pessoa também, né? E a histriônica, né? Que tem a ver, manifesta-se no uso da sedução, na busca de aquela pessoa que quer atenção só para ela, né? Procura satisfação imediata e tem acesso de raiva e sente-se descontrolável quando não é o centro das atenções, tá? Então esses são os transtornos mais conhecidos assim, tá? Tem muitos mais, tá? Só que assim, acho que para vocês assim é bom conhecer esses. Né? Até porque vocês podem um dia lidar com pessoas assim, né? E a gente tem aqui, né, que é o preferido, né, da galera do direito, né, que é a psicopatia, né, que é o transtorno de personalidade antissocial, né, que a gente teve umas 2, 3 aulas sobre isso aí, né? Então é denominado psicopata, sociopata, é um transtorno de caráter, transtorno sociopático, transtorno dissocial. Tá? Então, a variação terminológica reflete a aridez do tema e o fato da ciência não ter chegado a conclusões definitivas. Né? Tá? Então, para o DSM-4, né, o Manual de Transtornos Mentais, o transtorno de personalidade antissocial é o quê? É um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros, que inicia na infância ou começo da adolescência e continua na idade adulta. Sinônimos: psicopatia, sociopatia ou transtorno de personalidade dissocial. Tá? Aí procure dar uma lida mais com calma. Tá? Que mais que... Aí ele vai também falar aqui sobre imputabilidade, semi-imputabilidade, imputabilidade, capacidade relativa e plena. Tá? Mas a gente já conversou sobre isso. Leiam aqui um pouco mais para pegarem um pouco mais de base, né? E que mais esse capítulo aqui? Aí ele vai falar sobre psicopatologias. Aí ele fala sobre transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, transtornos dissociativos,
psicose puerperal, né, que é com crianças e adolescentes, crianças, né? Depressão, drogadição e álcool, tá? Aí ele vai falar um pouco, mas eu acho que para a gente ali são os mais importantes ali, tá? Sobre esse capítulo, gente, vocês têm alguma dúvida ou algo mais assim que precisa esclarecer melhor para vocês? Ou vocês queriam explicasse um pouco mais? Só um instantinho, deixa eu só ver aqui a chamada de vocês, tá? Só um instantinho. Deixa eu só acrescentar uma colega de vocês aqui que o coordenador de vocês pediu para acrescentar no grupo. Só um instantinho, gente. Anderson. Tá bom. Vamos lá, então. Aí falta só um agora, né? Deixa eu finalizar aqui. Deixa eu olhar aqui qual é. Aí vem o estudo da violência, né? Deixa eu achar aqui o capítulo. Seis.
Só um instantinho, gente. Achei. Vamos lá, então, para a gente finalizar aqui. Tá? Então, um estudo da violência, esse é o último capítulo aqui, né? Então, quando ele vai falar aqui sobre violência, né, ele vai falar sobre o impacto da violência na sociedade, né, e que ele fala aqui que existe um investimento comunitário e social em relação aqui para se conviver com a violência, que destrói recursos essenciais que deveriam ser canalizados para áreas nobres, educação e saúde, por exemplo. Então, a gente vive numa sociedade que é muito violenta, né, e às vezes ela utiliza de recursos, né, que seriam essenciais para outras áreas para trabalhar com a violência. E aí ele vai falar que a sociedade violenta, né, desenvolveu um aparato tecnológico, material e humano para lidar com essa violência. E pouco a pouco, essa manutenção desse aparato é incorporada à vida. Só que gasta-se muito com isso, né, para esses orçamentos, né, por exemplo, tudo tem um custo de segurança embutido, né, no valor dos serviços bancários, no preço dos alimentos, nos impostos públicos e privados. E aí acabou se desenvolvendo um círculo vicioso, onde existe uma luta contra a violência que torna-se atividade de sobrevivência. E os que os integram esse processo trabalham não apenas para conter a violência, como também para defender suas atribuições, aperfeiçoá-las e perpetuá-las, né? Então, não tem como a gente dissociar, gente, a delinquência da violência, né? Pois todo ato de delinquir contém uma expressão dela, ainda que indolor do ponto de vista físico, invisível e simbólico. Então, é significativo que a maior parte das ações destinadas a contê-la contemple esse tipo de manifestação. Tá? Então, ele vai continuar aqui falando sobre agressividade e violência, né, que a gente tinha falado ali, que elas fazem parte da natureza humana, né, principalmente a agressividade, né? A agressividade, a gente vai ver aqui pela explicação do livro, é uma defesa da pessoa, né? Ela vai falar aqui que a agressividade traz em si algo de força combativa, comportamento adaptativo e instinto de vida. Trata-se, pois, de uma característica da personalidade, tá? Então, a agressividade, apesar da gente não achar isso, ela é um traço da nossa personalidade e ela se manifesta no nosso dia a dia, tá? E geralmente a gente identifica uma pessoa que ela é agressiva como, né? Ela é facilmente percebida, né? É aquela pessoa que muitas vezes ela é irritante e desagradável, né? Mas por quê? Porque ela defende com grande ênfase os seus interesses, que vai além do comportamento habitual, né? A ponto de que ela intimida quem está próximo dela, né? Mas tipo, a agressividade ela não transgride regras ou leis sociais, né? Então, a pessoa ela é agressiva, só que ela respeita a integridade física e psíquica das outras pessoas, tá? Mas, no entanto, quando essa agressividade ela não está relacionada à proteção de interesses vitais, ela está mais próxima do conceito de violência, né, que traz em si a ideia de destruição do investimento destrutivo entre seres da mesma espécie, quando outras vias de solução poderiam ser empregadas. Então, a violência ela contém, pois, a marca da agressão física e ou psíquica e ultrapassa o aceitável legal ou socialmente. Então, a agressividade ela vamos dizer assim, aceito, né, socialmente, né? Já a violência não. Então, a gente vê assim que as pessoas são muito agressivas hoje em dia, né? Principalmente nas redes sociais, né? Elas defendem, né, os seus pontos de vista e não estão nem aí.
né? Então, Mangini ele vai dizer que a agressividade ela é inerente de todo ser humano, porque garante a sobrevivência e a disposição para vencer obstáculos. A violência é quando a pessoa não consegue canalizar essa agressividade para coisas produtivas. E aí denota o quê, né? O que a pessoa que é violenta, né, ela tem? Ela tem uma desestabilização dos mecanismos contensores. Ela é impulsiva e tem baixa tolerância à frustração. Tá? E aí a gente pode ter testes psicológicos para poder avaliar aí essa impulsividade, os mecanismos contensores e a baixa tolerância, tá bom? A gente utiliza. Tá? Então, o comportamento do agressor vai demonstrar o quê? Impulsividade, quando alguma emoção negativa domina ele, como, por exemplo, a raiva. Ou ele experimenta uma regressão a estágios primários do desenvolvimento psicológico e prevalece o egocentrismo. Tá? Então, não há direitos para o outro. Tá bom? Então, a agressividade, para a psicologia, ela é uma regressão a um comportamento anterior do desenvolvimento dela. Né? Por exemplo, acho que eu já falei aqui que tem crianças que passam por essa fase egocêntrica. Não sei se vocês já perceberam. Né, que a criança tudo ela quer para ela não divide a bola com ninguém, né, ela não quer brincar com um amiguinho, né? Isso é uma fase de desenvolvimento da criança, tá? Para vocês verem como tudo faz parte da gente mesmo, né? Então, olha lá, observe-se como este comportamento reflete-se sobre as crianças que recebem diversas mensagens a respeito da violência. Ela vai se refletir como? Através de sentimentos de insegurança em relação ao convívio social, pessoas passam a ser percebidas como potenciais agressoras. A perda do sentido de proteção, que a família, em especial o pai e a mãe, lhe proporcionam. Se o pai pode ser ferido sem que nada aconteça, o que não poderá acontecer com elas mais frágeis e indefesas? E ideias paradoxais a respeito de valores como o respeito ao próximo e a convivência pacífica. Tá? Então, esse comportamento agressivo, ele se reflete na gente, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com ele. Tá? E aqui ele mostra uma linha da agressividade e da violência, né? Que nem a saúde e a doença, a gente vê que não tem uma transição muito clara entre a agressividade e a violência. Né? O indivíduo que ele é agressivo, né? De repente, se ele não souber cuidar, né? Ele pode passar para a violência bem rápido também. Né? O que mais aqui que esse capítulo vai falar de importante? Né? Aí ele vai falar sobre as teorias que explicam a agressividade, né? E aí tem várias, né? Tem essa aqui, né? Que é do mecanismo de defesa inconsciente, do Winnicott, que ele sugere que a agressão pode ser percebida como uma reação à frustração e na impossibilidade de ver realizado seu desejo, o psiquismo reage e desloca energia para a agressividade. Trata-se, pois, de um mecanismo de defesa, de deslocamento. Tá? E vamos ter várias outras teorias que falam, né? Uma interessante foi aquela que eu falei para vocês, que é a da percepção, que a violência ela acaba alterando a percepção dos indivíduos. Aí ele dá aqui como exemplo, né, que eu já falei nas outras aulas, o próprio desenho do Pica-Pau, né, que é um desenho que ele é extremamente violento, né? E aí tem vários estudos sobre ele, né? Mas as crianças, por exemplo, que viam, né, o Pica-Pau, eles costumavam agir de forma violenta também com os coleguinhas, né? Então isso é uma maneira de explicar, né, de como a percepção, né, de atos agressivos, né, podem alterar, né, a maneira como as pessoas agem, tá? Então, aí vai ter vários outros conceitos aqui, tá? Procure dar uma lida neles, tá bom? Nesses conceitos. Aí ele vai falar ainda um pouco mais sobre essa questão da violência familiar, né? Da questão física e psicológica da violência familiar.
né? Violência contra idoso. Vai focar muito aqui nessa parte de violência da família, né? Para fechar o capítulo, né? Contra a criança e etc. Aí é interessante vocês darem uma olhada. Tá? Então, basicamente, assim, o capítulo ele vai falar sobre isso. Tá? Aí, mas pelo menos já deu para dar uma direcionada para vocês aí, né? De por onde devem estudar. Tá, gente? Então, vocês têm alguma dúvida a mais sobre esse capítulo ou sobre os outros? Tá? Então, podem perguntar aí para a gente poder fechar aqui e eu ir lá para o grupo para verificar os trabalhos de vocês e a frequência. Tranquilo, professor. Tá? Então, aí procure, né? Vou já postar esse vídeo aqui no YouTube, né? Procure ler, tá? Eu vou estar disponibilizando a prova aqui ali pelo sábado, tá? Mas aí, por favor, né? Deixe para fazer as perguntas na semana, tá? Para mim. Aí vocês podem me procurar durante a semana, né? Para tirar as dúvidas, né? Mas eu não vou poder dar tanta atenção para vocês porque eu vou estar com as outras turmas, né? Mas eu vou procurar responder vocês. E aí, na quinta-feira, né, que é o dia da nossa aula, eu vou tirar o dia, tá? À noite, no caso, para ajudar vocês aí na resolução da prova e tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, já estão todos cientes aí, né, de como vai ser a prova, o processo, tudo, tá? Peço que repassem aí para os colegas de vocês também, tá? E assim, né, pessoal, já é nossa última semana de aula, né, e aí eu queria agradecer vocês por esse semestre, tá bom? Pela maneira como vocês me receberam, né? Gostei muito de ter dado aula para vocês, né? Peço desculpas aí pelas dificuldades que a gente teve, né, por conta aí da epidemia, né, que a gente sabe que não foi fácil para ninguém, né? E aí a gente teve que se adaptar, né, a essas situações aí, tá? Então peço desculpa aí se não saiu como planejado, né? Mas aí vocês sabem que todos nós estamos passando por isso juntos, né? Então espero que me compreendam aí. E aí eu queria desejar para vocês desde já sucesso aí na carreira de vocês, tá? Espero que vocês continuem bons alunos, tá? E aí eu acredito que semestre que vem a gente vai se ver aí, acredito, pelos corredores aí da faculdade de novo, né? Assim eu espero, né? Mas é isso aí. Tá bom, gente? Alguém queria comentar alguma coisa a mais ou falar alguma coisa para a gente finalizar aqui? Só agradecer, professor, também pela sua paciência aí com todo mundo. Eu falo por todos aqui. A turma de Agradecer vocês pelo conhecimento que o senhor passou para a gente. Acredito que nós conseguimos absorver muita coisa. tá beleza, obrigado. A turma de vocês é mais agitada assim, né? Geralmente as turmas de noite são mais agitadas. Mas a gente leva aí na paciência, como você disse. Tá bom, gente? Então é isso aí. Obrigado, tá? Eu vou ficar lá pelo WhatsApp agora, tá? Tirando dúvidas e verificando quem queira checar suas atividades comigo, tá? E o frequência, etc. Tá, gente? Obrigado aí. Boa noite, tá?